que aqui Abacuque não se dirige ao povo. Abacuque não vai diretamente ao povo. Abacuque vai a Deus. E eu posso usar essa expressão e dizer de forma atrevida. Abacuque vai dizer assim: Deus, estou precisando bater um papo contigo, precisamos colocar algumas coisas aqui em ordem. E é justamente, irmãos, onde o texto de Abacuque, capítulo 1, do verso 2 ao verso 4. Por isso aí eu vou ler, vou precisar que você acompanhe. Capítulo 1, verso 2 ao 4. É o primeiro questionamento do profeta a Deus. Irmãos, quem aqui, sem exceção alguma, sem excluir alguém, sem isentar alguém, quem aqui algum dia da vida não questionou a Deus, não ficou sem entender a postura de Deus, as atitudes de Deus? Quem aqui, irmão, um dia não ficou com raiva de Deus? Quem aqui um dia, irmão, não ficou achando que Deus é injusto? Quem aqui um dia não achou que Deus estava errado? Quem aqui um dia não pensou que Deus estava fazendo tudo errado? Abacuque teve o seu dia também. Quem aqui, eu por algumas vezes já contei isso aqui, em outros lugares, em alguns momentos do meu ministério eu achei que Deus se equivocou. Não foi só o pastor Egito que se equivocou, Deus também estava equivocado quando na sua eternidade resolveu me chamar. Mas irmãos, nós somos muito limitados para entender Deus, e nós nunca entenderemos Deus na sua totalidade, porque Deus é eterno, Deus é infinito, e Deus, irmão, eu e você nunca iremos entender Ele na sua totalidade, porque Ele é Deus. E se a gente, irmão, não consegue entender, pelo menos obedeçamos a sua palavra. Amém? Se eu e você estamos em alguma situação, vivendo nesse momento, em alguma situação que a gente não consegue entendê-lo, pelo menos, irmão, vamos esperar. Pelo menos vamos continuar crendo, porque eu afirmo, baseado na sua palavra, Deus sabe o que está fazendo. Amém, meu querido? Vamos dizer juntos: Deus sabe o que está fazendo. Mas às vezes a gente não sabe o que diz. E assim como o Abacuque teve seu dia, quantos dias a gente também não teve, irmãos? De questionar a Deus, de dizer: tu não me chamou. Quantos outros aí, mais inteligentes, mais bonitos, mais hábeis, quantas pessoas mais capacitadas, quantas vezes a gente já fez isso com Deus? Deus sabe o que está fazendo, irmão. Deus sabe trabalhar. E como dizia um amigo meu, Deus nunca chega depois nem antes. O Senhor só chega no momento determinado por Ele. E olha o primeiro questionamento do profeta a Deus. Olha que Abacuque, de forma atrevida, aqui querendo pôr em dúvida o caráter de Deus, a justiça de Deus. Irmãos, Deus é reto. A Bíblia diz que nele não há mudança nem sombra de variação. Há um atributo em Deus chamado imutabilidade. É um atributo que nenhum outro ser das galáxias, do mundo tem. Só Ele é imutável. Só Ele, irmãos, não sofre variação com o tempo, nem mudança, não. Ele é o que sempre foi e sempre será. O que sempre foi. Isso é imutabilidade. Eu mudo, você muda, mas Deus não. Eu sou infiel, você é infiel, mas Deus não. Eu caio, me levanto, mas Deus não cai. Deus está sempre de pé. Eu vacilo, Deus não. Eu peco, Deus é imutável. Deus é santo. E olha o questionamento do profeta. Talvez o questionamento desse profeta aqui seja o questionamento de alguns hoje, ou nesses dias. Porque quantos de nós, provavelmente, quantos de nós, nesses 4 meses desse maldito vírus, questionamos a Deus? Senhor, não estou podendo mais trabalhar.
Senhor, não estou podendo mais trazer o pão para minha casa. Senhor, a coisa apertou. Senhor, meu irmão, Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. Nada acontece por acaso. Amém? Irmãos, aí uma teologia, acredito que nasceu em 1930, não lembro agora a década, que diz o seguinte: não, Deus criou todas as coisas, mas entregou todas essas coisas a essas leis que Ele criou para reger todas essas coisas. E há uma outra teologia aí para dizer o seguinte, irmão, que Deus não tem conhecimento de tudo. Inclusive, um dos pregadores, inclusive um dos pastores que crê nessa teologia de que Deus não tem conhecimento de tudo, é adepto contra o dízimo. Olha qual o questionamento de Abacuque. Acompanhe, por favor. Verso 2 em diante. Olha o que é que Abacuque pergunta a Deus. Até quando, Senhor? Verso 2 em diante. Até quando, Senhor, clamarei eu? Até quando, Senhor, eu vou clamar? E tu não me escutarás. E tu não vais me ouvir. E tu não vais me responder. Gritar-te-ei violência e não salvarás. Verso 3. Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Verso 4, olha como é que ele finaliza o seu primeiro questionamento. Por esta causa a lei se afrouxa e o juízo nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e o juízo se manifesta torcido. Esse é o pergunta. Olha o que Abacuque está dizendo a Deus. Quem é esse justo aqui? Quem é esse ímpio aqui que ele está dizendo no finalzinho do versículo 4? Porque o ímpio cerca o justo. Quem é esse ímpio que ele está dizendo aqui? Esse ímpio aqui, irmão, provavelmente eram filhos de Judá, eram filhos de Deus, era parte do povo de Deus que estavam desviados, que estavam em pecado, que haviam quebrado a aliança, que estavam longe de Deus. Abacuque chama de ímpio. Ele está dizendo: Senhor, estes filhos de Judá estão desviados, eles quebraram a aliança, eles estão vivendo em violência, em iniquidade, em destruição. Eles estão longe de ti, eles estão longe do Senhor. Eles cercam o justo. Quem é esse justo aqui? Esse justo eram aqueles que se mantiveram puros. Porque, irmãos, Deus tem sempre aqueles que continuam fiéis em meio ao caos. É ou não é? Deus sempre guarda, Deus sempre preserva aqueles que são dele em meio ao caos. O povo estava atolado em pecado. Amados, se vocês lerem a história, vocês vão descobrir que ano era esse aqui. Que período era esse? Aqui era o ano aproximadamente entre 601, 610. No ano 722, Deus havia usado a Síria para destruir Israel. Mas parece-me que Judá não havia aprendido a lição. Judá viu a Síria invadir Israel, destruir Israel, escravidar Israel, levar cativa para a Síria, destruí-los lá, no anzol, na humilhação. Mas Judá não aprendeu a lição. Judá está caminhando pelo mesmo caminho que Israel estava caminhando. Amados, é ser muito tolo. Irmãos, a gente tem visto exemplos de pessoas que não foram fiéis a Deus, o que aconteceram com elas.
Será que mesmo nós presenciando, vendo, sabendo de pessoas que não foram fiéis a Deus e sabendo do que aconteceu com elas, nós não vamos tomar uma outra posição? Nós vamos continuar na mesma posição? Esse é muito tolo. Esse é o primeiro questionamento de Abacuque. Senhor, peraí. O Senhor não diz que é justo? O Senhor não diz que é reto? Por que o ímpio, os desviados estão prevalecendo sobre os que são fiéis? Por que, Senhor?